Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar de apresentação do desempenho das carteiras de investimentos dos nossos planos previdenciários. É um prazer tê-los conosco mais uma vez nessa tarde. Hoje, a diretoria de investimentos vai detalhar os números e as estratégias que nos trouxeram até aqui. E antes que eles comecem, eu quero ressaltar dois pontos que, para nós, para a Real Grandeza, eles são fundamentais: a transparência e a visão de longo prazo. Afinal, o compromisso da Fundação com vocês vai muito além dos bons resultados. Lembramos que na última apresentação, na penúltima em novembro e na última de fevereiro, a gente mostrou um cenário diferente, com resultados que não estavam tão animadores. E mesmo assim, fizemos questão de prestar contas e compartilhar a realidade do momento nessas duas oportunidades. E é exatamente essa postura que a gente mantém hoje, quando os números são excelentes, ao contrário das anteriores. E, além disso, a transparência ela caminha lado a lado com a nossa estratégia de longo prazo nos investimentos. Para a Real Grandeza, a transparência não é uma opção, é um valor inegociável. A gente acredita que é dever da Fundação manter vocês sempre bem informados, independente das condições do mercado. Nós já fizemos 14 webinários esse ano, esse aqui é o 15º, para tratar de diversos assuntos de interesse de todos vocês, incluindo investimentos, saúde e previdência. Tá? O formato a gente vai manter, é aquele que você já conhece, a equipe da diretoria de investimentos vai fazer a apresentação e no final a gente abre o espaço para perguntas, a gente troca aquela ideia aqui, tá bom? Mais uma vez, agradeço a presença de todos e antes de passar a palavra para a Patrícia Queiroz, diretora de investimentos, eu vou apresentar a equipe que está conosco aqui hoje. Além da Patrícia, estão a Cláudia Ben-Simon, a gerente de comunicação, e a equipe, o timaço da nossa gerência de investimentos, Felipe Cosi, que é o gerente, o Arthur Michelini, o José Robles e o Leandro Andrioli, tá bom? Um webinar para todos nós. Tenha uma excelente tarde e perguntas no final, hein, gente. Vamos lá. Patrícia, com você. Oi, Eduardo, obrigada. Então, boa tarde a todos e a todas. A gente vai mais para mais um webinar. Acho que o Eduardo já adiantou, né, para vocês. A gente fez um ali no finalzinho de 24, um logo no início do ano, em fevereiro, para falar sobre o fechamento do ano. E a gente falando sobre essa questão de momento, né? Eram momentos bem distintos do que a gente tem hoje, né? Então, acho que essa questão da transparência, como ele colocou, é um valor para a gente. Então, a gente gosta de ser muito transparente com vocês em tudo. É a visão de longo prazo, né? E aqui a questão da técnica, né? Melhores práticas e a disciplina do investimento, que é fundamental. Então, a gente vai começar a apresentação. Eduardo, você pode colocar, por favor, o PPT? E eu vou dividir aqui a apresentação com o Felipe, com o gerente de investimentos, mas o que eu queria colocar para vocês, né? Além de tudo que eu falei, ele vai fazer a abertura agora, falar um pouco sobre esse cenário, sobre o pano de fundo. Logo depois, a gente vai falar um pouco sobre a alocação e sobre o que a gente está fazendo em cada um dos planos. Porque esse é um ponto que eu gosto de sempre falar com vocês. A gente está tratando cada plano de forma distinta, né? O plano BD com as questões do plano BD, o CD e assim por diante, tá? E a gente vai falar sobre cada um deles na sequência. Eu acho que logo o início é a questão do cenário, né? O primeiro slide. Então, eu vou passar para o Felipe fazer esse pano de fundo e aí, ao final, a gente vai responder as perguntas de vocês. Perfeito, Patrícia. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá. Acho que para a gente ter aqui um pano de fundo, né, do que está acontecendo no cenário internacional e local, a última vez que a gente fez esse webinar foi em novembro. De lá para cá, o cenário mudou bastante, né? Eu vou começar aqui pelo cenário lá fora. E vou inverter aqui um pouco a ordem, vou começar pelos bullets de baixo. Então, assim, o mundo vem passando
por um movimento, né, de desglobalização já há algum tempo. Então, desde o primeiro governo Trump lá nos Estados Unidos, começou aquela história, né, da guerra comercial com a China. Depois disso veio a pandemia, né, o Covid, e naquele momento acho que reforçou essa história da desglobalização, porque os países ficaram muito vulneráveis ali a cadeias de suprimento, né, globais, num momento onde essas cadeias foram interrompidas e os países se viram ali com bens básicos, né, de necessidades básicas, dependendo de cadeias globais e não tendo esse tipo de produto. Então, ali também foi um alerta para a história da globalização. E agora, né, quando começa o segundo governo Trump, ele volta, né, com essa história da guerra de tarifas, que foi algo que foi bem mais intenso do que se esperava. E isso acabou ali gerando alguma preocupação em termos de inflação e desaceleração econômica. Riscos geopolíticos, né? Acho que dispensa comentários, a gente tem aí alguns conflitos, né, acontecendo ao redor do mundo e riscos de novos conflitos, então isso acho que é algo que, se a gente pensar, né, há 5, 10 anos atrás, isso não existia, numa intensidade muito menor. E isso acho que mudou bastante, né? Então, desse início do segundo governo Trump, a gente viu ali os investidores, né, com carteiras bastante concentradas nos Estados Unidos, querendo ali aplicar ou exercer alguma diversificação nesses portfólios. Então, o governo Trump entra com essa história da guerra tarifária, existe ali uma sensação de que com essa política, né, industrial, que o governo estaria tentando desvalorizar, né, implementar um modelo de desvalorização da moeda americana, e tudo isso deixa ali os ativos, né, americanos com uma certa dúvida no valor desses ativos para os investidores. E aí os investidores aplicam o que a gente chama de rotação de carteiras, né, que basicamente é tirar um pouquinho desse recurso que estava muito concentrado nos Estados Unidos e diversificar isso globalmente. Então esse dinheiro foi para a Europa, para países emergentes, e aí a gente entra no cenário local. Vou pedir, Eduardo, para você passar para o próximo slide, por favor. E o Brasil se beneficiou muito desse, desse fluxo, né? Então aqui, ao contrário, né? O cenário começou o ano, ele não era um cenário bom. A gente ainda tem, né, os nossos problemas estruturais, como a questão fiscal, né? Que é um problema que não tem solução. A gente ainda não sabe como o governo vai endereçar essa questão de que a gente gasta muito mais do que arrecada. Então, isso é algo que, para o mercado financeiro, isso é muito importante para a questão de preço de ativos, mas o fluxo acabou, né, esse fluxo e a conjuntura externa melhor, acabou trazendo uma forte valorização para os ativos nesse primeiro semestre de 2025. O Banco Central brasileiro, ele muito provavelmente está aí, né, no final de ciclo de alta de juros, e a inflação ainda um pouco acima da meta, mas já começando a mostrar alguns sinais de arrefecimento. E olhando para frente, né, a gente tem uma grande dúvida, que é a questão eleitoral. A gente não sabe, né, não tem como prever o que vai acontecer. O que a gente sabe é que isso provavelmente vai ter bastante impacto em preço de ativos, e isso deve começar a ter algum efeito aí ao longo desse ano. Eduardo, se você puder passar para o próximo, dando um pouco aqui o exemplo, né, desse começo do ano que veio esse fluxo, né, não foi um fluxo só para o Brasil, foi um fluxo saindo dos Estados Unidos para todo mundo, mas que teve um grande efeito aqui em valorização dos ativos. Como referência, a gente pode tomar aqui esse IPCA mais 5, que é uma referência de rentabilidade para produto previdenciário. E a gente consegue ver que quase todas as classes de ativos foram melhores do que esse IPCA mais 5. Acho que vale destacar aqui a Bolsa Brasileira, né, com 15,5 aqui nesse começo de ano, mas a nossa estratégia de renda variável foi melhor do que a Bolsa, que entregou esses 21,3. E isso vale também para a nossa estratégia de renda fixa, que entregou 11%
em 2025 versus o seu benchmark, né, a sua referência, que é o IMAB, que é o índice que representa ali as NTNBs, são os títulos públicos federais atrelados à inflação. Então, a gente teve sucesso, né, em entregar rentabilidade acima das metas de cada uma dessas estratégias, né? Renda variável, renda fixa, a própria estratégia de investimento no exterior, que o ano passado foi muito bem. Esse ano, claro, com essa valorização dos ativos brasileiros, o dólar acaba perdendo valor versus o real, e tem aqui uma rentabilidade negativa, mas a nossa estratégia foi melhor do que o dólar. Então, a gente conseguiu gerar valor caindo menos também. Acho que esse é o pano de fundo mostrando a valorização dos ativos aí nesse primeiro semestre. Eduardo, acho que a gente pode seguir. Oi, obrigada, Eduardo. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o plano BD, né? Deixando claro qual é o objetivo desse plano, é garantir o pagamento de benefícios, né, sem a necessidade das contribuições extraordinárias. Esse plano ele não teve equacionamento até o momento e a gente está trabalhando, né, da melhor forma possível para evitar o equacionamento. Bom, então eu acho que é importante a gente também chamar atenção para a gestão que a gente vem fazendo, que é justamente o casamento de ativos e passivos. O foco é no fluxo do passivo, é a gente ter recurso suficiente para fazer frente a esses pagamentos ao longo do tempo, ou seja, alinhar o que a gente tem em carteira, esses ativos, com esses compromissos de pagamento, né, das complementações, né? E desde 2016, a gente vem avançando no processo que a gente chama de imunização, e a gente intensificou esse movimento nos últimos anos. Tá? Então, a gente saiu de 25% para cerca de 80% dessa alocação casada. O que a gente busca é, da melhor forma possível, fazer essa alocação, né? Fazer essa cobertura total. É lógico que a gente precisa de recursos para isso. Hoje, a gente não tem 100%, mas a gente vai falar um pouco mais à frente, né, sobre esses detalhes. Então, a gente está cada vez mais próximo dessa imunização integral, só que a gente vai avançando com segurança, a gente vai falar sobre essas oportunidades de mercado que a gente tem visto e que a gente está se apropriando delas. Acho que a gente pode passar para o próximo, por favor. Então, falar um pouquinho sobre as operações, né? Então, para viabilizar essa imunização completa, a gente está atuando em 3 frentes, basicamente, né? A primeira são esses ativos que a gente chama de baixa liquidez. A gente precisa, né, dos recursos, ter liquidez para fazer essas aquisições de títulos, né? Então, olha, a gente vendeu os FIPs em 2024, então entrou recurso no plano. A gente está avaliando soluções para os demais ativos, então nós temos, né, a gente está tentando fazer a venda, né, dos imóveis, por exemplo, a gente tem outros que a gente, ativos de baixa liquidez, que a gente está tentando encaminhar a solução para realmente angariar recursos para fazer frente ao cash flow matching. Uma outra frente é a NTNC, né? Nós temos esses títulos, só que a gente conseguiu recentemente, junto à Previc, essa possibilidade de fazer o alongamento desses títulos, porque esses títulos vencem em 2031. Então, a gente tem um risco de concentração de vencimento, a gente tem um risco de reinvestimento, né? Porque lá na frente, a que taxa a gente vai ter lá na frente para fazer também face a esse compromisso de longo prazo. E também ali tem um descasamento que a gente chama de indexador, né? Porque você tem o IGP ali ligado às 6. Então, o que a gente fez? A gente entrou com uma consulta junto à Previc e ela entendeu que é a mesma natureza de título e a gente pode fazer esse alongamento. E é um volume relevante, é 1,2 bilhão que a gente tem dessas NTNs que estão marcadas na curva. Tá? Então, essa
A gente até passou recentemente no comitê de investimentos e a gente vai ao conselho, tá? Para que a gente tenha o ok para avançar nessa operação. E aí fazer o alongamento. E a gente está em processo de estudo adicional para os 900 milhões que estão a mercado. Esses 900 milhões a mercado, a gente tem algumas possibilidades que toda a equipe técnica eles estão estudando do que fazer, qual o melhor uso para esse recurso. E a carteira estratégica, né? Que é a manutenção dessa carteira estratégica de longo prazo. É uma carteira, ela é um pouco mais diversificada. No caso do plano BD, essa diversificação, a gente tem essas outras classes de ativo, mas que elas cumprem uma função de ajudar com que a gente tenha um adicional ali na rentabilidade para que a gente faça frente a esses recursos, né, o pagamento dos recursos. Só que, para isso, a gente precisa dessa disciplina, né, que é o que a gente vem fazendo. Então, basicamente uma carteira para ajudar, né, a que a gente realmente colha esses resultados e gere ainda mais recursos para fazer a imunização completa. Então, esse diferencial, ele também é importante para a gente fechar esse casamento, tá? Tanto do ativo quanto do passivo. A gente pode ir para a próxima. Então, para o plano BD, a gente tem sempre na cabeça que é a imunização, é o casamento de fluxos, é o que a gente está trabalhando. E tem mais um ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Quando a gente olha para o plano BD, como a gente está olhando para o passivo, né, a gente tem que ter muito cuidado também nos comparativos de rentabilidade, porque tem instituições que têm carteiras totalmente na curva, outras totalmente a mercado, isso dá muita discrepância. E a gente tem uma grande parte dos nossos recursos, um pouco mais de 60%, estão na curva, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Então, como eu já havia dito anteriormente, o plano BD nunca chamou essa contribuição extraordinária. Existe um déficit no plano, tá? Aqui o pessoal está colocando em torno aqui de 540 milhões, mas qual é a conta do déficit? Você tem um déficit ali de 1 bi 400 e alguma coisa, e mais o ajuste de precificação, né? Esse ajuste de precificação ele abate da conta do déficit. Então, a gente fica muito longe de limite de equacionamento, né? E agora, nesse ano, a gente, né, com mudança de taxa, a gente espera praticamente eliminar esse déficit no equilíbrio técnico, tá? Então, acho que a gente tem excelentes notícias assim nesse sentido. Vamos aguardar a finalização dos estudos. Felipe, você quer pegar daqui para frente, por favor? Acho que o foco, né, é muito a gente não focar só em equacionamento, né, mas em finalizar essa imunização do plano. Perfeito, Patrícia, obrigado. Exatamente, o plano ele está longe, né, de qualquer tipo de equacionamento. A gente está basicamente quase conseguindo a imunização completa do passivo, que é o objetivo, né, de qualquer plano BD. E essa questão do déficit, que é uma coisa mais regulatória, ela vai ser resolvida esse ano, porque a forma com que o regulador calcula, né, a meta atuarial, ou que ele permite com que a gente calcule a meta atuarial, vai fazer com que a gente consiga ajustar ela um pouco para cima e praticamente sumir, né, eliminar esse déficit regulatório que existe ali. Então esse plano ele tá bem tranquilo nesse sentido, está quase atingindo o seu objetivo final, que é a imunização completa. Acho que a gente pode passar aí para o próximo slide, Edu. Obrigado. Então, vamos olhar, né, dar um mergulho aqui, como é que está a carteira do plano BD. Então, a gente tem aqui, nesse gráfico de PITS, essa parte da carteira tem 70% que a gente chama de CFM, é justamente essa estratégia de imunização dos passivos que a gente tem que pagar daqui até o final do plano. Então, grande parte dele já está nessa estratégia, já está imunizando o passivo. A parte que não está alocada nessa estratégia tem ali 13% em
renda fixa, que é basicamente NTNBs também, que são títulos do governo federal atrelados ao IPCA, né, a inflação, que pagam inflação mais uma taxa real. A gente tem 2% em renda variável, 2% em multimercado, 2% em investimento exterior. Então, essa carteira combinada, né, que é a carteira estratégica que a Patrícia mencionou agora há pouco, é uma carteira que busca resultados superiores para a gente conseguir ter essa imunização completa do plano. Aqui, do lado de rentabilidade, nem é tão relevante a gente olhar o plano BD versus a sua meta atuarial, por essa questão da imunização. Mas ainda assim, a gente trouxe aqui os números, né? O plano em 3 anos está 29,3, muito perto da meta, e no ano batendo aí a meta por 0,2. Então, 6% contra 5,8% da meta. Edu, a gente que pode passar aí para o plano Felipe, CD. só chamar a Oi? atenção, né, que a gente trouxe, né, tentou trazer da forma mais rápida possível para o pessoal o resultado do semestre, né? Então, todos esses números estão atualizados até junho. A gente está colocando como dado prévio, porque, né, a controladoria ela fecha, né, o dado final mais ou menos ali depois do dia 20, mais ou menos, porque a gente precisa de algumas outras classes, mas que tem percentuais ainda pequenos. Então, normalmente esse número, né, é muito próximo ou às vezes nem altera mesmo. Perfeito. Vamos para o plano CD. Então, a carteira do plano CD, ela tem aqui 70% em renda fixa. De novo, grande parte disso são as NTNBs, né? Títulos públicos, inflação mais. 10% de renda variável, 10% de multimercado, 5% de exterior e 2% de caixa. Então, essa é uma carteira, né, como a Patrícia já mencionou, uma carteira que a gente chama de a carteira estratégica, que é uma carteira que a gente tende a carregar por um longo período, fazendo ajustes pontuais, e esse resultado de longo prazo, ele é benéfico para os planos, né? A gente já citou aqui algumas vezes, a gente já olhou o passado dessas alocações, e a gente tem um estudo mostrando que mudar essas alocações com uma frequência muito alta traz prejuízo em termos de rentabilidade. Então, a gente tem um perfil de carregar essas estratégias por mais tempo, até para conseguir extrair benefício desses ciclos do mercado, né? O mercado ele é cíclico, tem altos e baixos, e a gente aproveita os momentos ruins para montar a carteira que vai gerar rentabilidade no futuro. Então, aqui o plano CD, em termos de rentabilidade, em 3 anos, 29,7, acima da meta de 26, e no ano, muito bem, né, com quase 10% de rentabilidade, contra a meta de 5,6. Podemos passar, Edu, para o próximo? Obrigado. Vamos aqui entrar um pouco no perfil do plano, né? Esse é um plano que tem diferentes submassas, né? Que são submassas? São grupos de pessoas com objetivos e momentos de vida diferentes ali. Então, a gente tem aqui quase 2/3 do plano de participantes ativos. E a parte dos participantes assistidos, ela é dividida aqui em basicamente 3 partes iguais, de mais ou menos 12, 11%, entre quem escolheu receber o benefício por percentual do saldo, quem escolheu receber o benefício por prazo determinado, e aí, por fim, a renda vitalícia. Podemos passar para o próximo? Pensando nos participantes, excluindo a renda vitalícia, que aí é um objetivo muito específico, e é basicamente vir um plano BD, né? É uma parte do plano CD que virou um BD, a renda vitalícia. Excluindo essa parte, todos os outros participantes, eles têm um objetivo em comum, que é acumular recursos suficientes para a sua aposentadoria. Isso exige, como eu falei, uma visão de longo prazo. Por isso que a gente tem esse objetivo de ter uma carteira estratégica e carregar ela no longo prazo, se aproveitando dos altos e baixos do mercado. E é importante a gente ter essa disciplina, essa visão de longo prazo, porque
como a gente viu naquele estudo, a gente fazer movimentos bruscos e movimentos indevidos pode gerar uma perda para o participante. E 2025 é um bom exemplo disso, né? 2025, a gente teve um ano que não foi bom, nenhuma classe de ativos basicamente bateu a meta de rentabilidade, só o caixa e o investimento no exterior, e a gente teve, né, diversas provocações por que vocês estão carregando essa carteira? Por que não diminuir o risco da carteira? E o começo de 2025 foi exatamente o exemplo disso. Se a gente tivesse diminuído o risco da carteira, agora em 2025 a gente estaria com uma rentabilidade muito abaixo do que o que a gente está vendo. Então esse é o benefício de a gente segurar essa carteira e carregar ela para o longo prazo e se beneficiar desse longo prazo. Por fim, acho que existe uma discussão muito importante para esse plano, que é a segregação dessas submassas por nível de risco desejado. Então, dependendo do objetivo do participante, o participante é um participante que está muito longe de se aposentar, ele muito provavelmente precisa de uma carteira com mais risco. Se é um participante que está perto de se aposentar, provavelmente uma carteira com menos risco. Então, essa é uma discussão que a gente tem tido aqui dentro, né, de como a gente viabilizar isso. Não é rápido, não é fácil, mas a gente está muito sensível a essa discussão para tentar implementar da melhor forma possível, segregando essas diferentes necessidades para poder ter carteiras de investimento diferentes para cada um desses grupos. Podemos passar, Edu? Acho que Acho que passou 2 slides. Eu acho que sim, Felipe. Falar um pouquinho sobre essa, eu acho que a gente essa aí, né? Parcela de renda vitalícia. Tá Bem, bom. Vou falar um pouquinho sobre essa parcela de renda vitalícia, que eu vi que o pessoal já está também fazendo perguntas sobre a segregação. Mas, primeiro, o objetivo dessa parcela também é garantir o pagamento de benefícios sem a necessidade de contribuições extraordinárias. Aqui a gente tem também uma questão atuarial. É diferente das outras submassas, né? A melhor estratégia é fazer esse casamento também de ativos e passivos, como é feito para o plano BD. Então, pelas nossas contas, né, com essas atuais condições de mercado, a gente estima ser possível imunizar 100% dessa parcela e com margem de segurança. E a gente precisa, quando faz a imunização, fazer sempre com margem de segurança. Por quê? Porque você tem, por exemplo, atualizações de passivo, né? Atualizações de tábuas, né? As pessoas vivem mais, então você precisa de mais recurso. Então, é muito importante sempre ter uma gordura aí. E nesse ponto, quando a gente fala do plano BD, da parcela de renda vitalícia, essa segregação de massa, né, da renda vitalícia é passo vital para a gente executar a estratégia. Sem isso, a gente não tem a ferramenta. E aí o pessoal já até perguntou, né, sobre a segregação, como tá. Eu já vou adiantar aqui, porque se tiverem qualquer dúvida, hoje a Fundação ela já iniciou o trabalho. O trabalho, essa segregação, ela é uma atividade complexa, ela vai envolver toda a fundação, né? Não é só a equipe de investimentos, a gente praticamente ali, entra praticamente na ponta final, que é para a elaboração das políticas de investimento e dos estudos de ALM, mas tem toda a segregação, né? Você tem que segregar os participantes, tem que ter a segregação, por exemplo, se tem empréstimo, se não tem empréstimo, tem todo o sistema a ser rodado. Então, já existe uma consultoria que está nos ajudando nisso e já está trabalhando nisso. Patrícia, quando vai ser? A gente está trabalhando para que esteja finalizado, a nossa ideia é estar finalizado ao final do ano. A consultoria vai fazer uma apresentação, inclusive para a diretoria na próxima semana, com todos os desafios, né? E aí a gente vai ter uma ideia mais apurada do cronograma em si, tá? Mas a gente gostaria de, na virada do ano, a gente conseguir já fazer isso, tá bom? Vamos passar para o próximo, por favor? Felipe, quer falar um pouco sobre esse slide, então?
Obrigado. Bom, aqui acho que, né, Patrícia, é um bom exemplo dessa história dos ciclos do mercado, né? Então, existem momentos, né, em que a nossa carteira ela tem uma performance aquém do que a gente gostaria, esses momentos aqui em que a gente ah, deixou esses retângulos roseados, né? Ah, mas a gente pode ver que geralmente a nossa carteira tem uma boa recuperação depois desses movimentos ruins. Então, o que isso significa? A gente monta uma carteira estratégica que tem o objetivo de entregar resultado no longo prazo, ela não vai bem em momentos de estresse e de crise, mas ela se recupera bem depois. E a gente não tem aqui, né, uma bola de cristal para prever o futuro, mas a gente tem uma grande confiança de que vai acontecer isso. Não sabemos se isso acontece, né, em 6 meses, em 12, em 18, mas como o mercado é cíclico, a gente tende a ver aí em algum momento uma virada de ciclo e a nossa carteira está preparada para entregar a rentabilidade esperada. Acho que esses primeiros 6 meses aí de 2025 são uma amostra disso, né? Então, nesses momentos, a gente se mantém na estratégia, aumenta algumas posições que a gente tem convicção, por exemplo, comprando mais títulos públicos a taxas muito atraentes e se beneficia disso depois. Então, a história de manter, né, aqui a carteira estratégica é super importante para a gente. Acho que podemos passar aí do... Felipe, acho que vale a pena também frisar essa questão da diversificação, né? Porque a diversificação também nos ajudou bastante. Esse ponto que o Felipe colocou, né, da carteira não ir bem em momentos, né, de crise, isso acontece, mas a gente já conseguiu suavizar isso a partir do momento em que recentemente, acho que foi 23, não foi? Basicamente, que a gente conseguiu ali começar a colar no estratégico. E 23, começo 24, de 24. isso. E aí foi um bom exemplo que final de 24, né, apesar do resultado, se a gente não tivesse a diversificação, né, o investimento no exterior também ajudou bastante a segurar essa queda. Então, é importante a gente ter a diversificação na carteira, né? Isso ajuda também nesses momentos de crise. E foi o que o Felipe colocou, aproveitar esses momentos para eventuais oportunidades, é o que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos, né? Perfeito. Edu, acho que a gente pode passar para o FRG Prev. O FRG Prev é um plano que, esse sim, a gente mudou um pouco a carteira estratégica, né? Diminuindo o risco e aumentando aqui a posição de caixa, que hoje é por volta de 40%. Por quê? Porque houve uma mudança no perfil, né, do passivo, né, dos participantes desse plano. Houve uma migração bastante intensa, né, do plano CD para esse plano, e aí o perfil, né, a idade média dos participantes mudou bastante, e aí a gente ajustou o perfil de risco, então aumentou aqui o caixa por volta de 40%, tem mais 40% de renda fixa, de novo aqui, grande parte NTNBs, títulos públicos atrelados à inflação, tem aqui uma parcela menor, né, de 5% de renda variável e aproximadamente 14% de multimercados. Esse plano, tanto desde o início, ele bate aqui com folga, 36% versus 28% da sua meta de rentabilidade, e no ano também está muito bem, né, com 8,2% versus 5,1% da meta. Podemos passar para o próximo, Futuros. Futuros é um plano muito parecido com o plano CD. Então, ele tem a mesma carteira do plano CD, 70% de renda fixa, 10% de renda variável, 10% de multimercado, 5% de exterior e 5% de caixa. Um plano, tem exatamente a mesma carteira estratégica, né? Aquela carteira estratégica que a gente chama de a bússola, né? do investimento do plano, muito parecido com o plano CD, e ele, desde o início, está aqui um pouco atrás, né, da meta. Lembrando que o início dele, eu não lembro qual foi a data, eu posso pegar aqui certinho, mas é uma janela menor do que 3 anos. Maio 23, Felipe.
Obrigado, Leandro. De maio 23, então uma janela menor do que 3 anos, uma janela mais curta, que está um pouco pior para essa carteira, mas, de novo, a rentabilidade de 2025, quase 10% versus a meta de 5%, de novo, mostrando aí que né, se a gente estiver assistindo esse começo da virada de ciclo, a gente está muito bem posicionado para aproveitar essa virada. Acho que de resultado era isso. Patrícia? Sim. A Patrícia tinha ficado de fazer os destaques finais, eu não sei se ela está conectada ou se ela caiu. Edu, pode passar aí. Vamos lá, então, acho que de destaques finais aqui, né, o que a gente queria trazer de mensagem. 2025, muito positivo para os planos, com valorização, né, dos ativos brasileiros, dado aquela mudança de cenário que a gente trouxe lá no começo da apresentação. Plano BD, muito perto de completar o seu grande objetivo, que é imunizar 100% do passivo. Renda vitalícia, no plano CD, a gente já está atuando para segregar as massas, para conseguir no plano CD fazer a gestão direcionada para cada tipo de participante e os seus objetivos. Hoje a gente não consegue, infelizmente, fazer isso ainda. E plano CD, FG Prev Futuros, a gente está com um portfólio aí preparado, né, para essa possível mudança de ciclo. A gente vê aqui pelos primeiros 6 meses do ano, a gente tem rentabilidades muito boas, e se essa reversão de ciclo realmente se confirmar, a gente está preparado aí para gerar a boa performance que a gente espera para os nossos participantes. Acho que de destaque final, mensagem final é isso. Obrigada, Felipe. Eu caí aqui, gente. Eu tive um problema com a internet. Mas eu acho importante, né, também frisar para todo mundo que a gente falou para vocês anteriormente, né? Sempre com foco assim, de uma forma bem técnica, a gente faz o trabalho dentro de casa de macroalocação, tá até o Leandro aqui, né, que cuida, né, desse núcleo de macroalocação. A gente segue sempre aprofundando os estudos, então o que a gente pode, a gente vai dando um passo à frente no trabalho de seleção de gestores para fazer a microalocação, e aí quem é o responsável, né, dentro da equipe técnica, é o Arthur Michelini. O Felipe, como gerente, né, responde por tudo, né, mas esses dois profissionais ajudam muito, né, atuam como esse head, né, como head desses núcleos. E, de outra forma também, a gente vem trabalhando muito, sempre na melhora da composição, né, desses fundos, né, que a gente investe, que ali o Felipe colocou como FOF, né? Sempre melhorando essas composições de forma que eles atuem dentro da carteira da forma que realmente a gente espera, né? Então, tem todo o trabalho de monitoramento e de rebalanceamento desses fundos, tá? Eu acho que a gente pode ir para as perguntas, né? Agora, já que o Felipe também, né? Acho que encerrou lá o último slide. Pois sim, Patrícia, obrigado. Esclarecer primeiro, até para de repente tem outros questionamentos. O José Otávio ele está pedindo para explicar exatamente o que significa o termo imunização. Eu posso pegar aqui, Patrícia, essa. Imunização é quando a gente consegue casar fluxos de ativos. Então, a gente compra ali ativos de renda fixa que têm pagamentos, né, pagamentos previstos ao longo dos anos, e a gente consegue casar esses fluxos dos pagamentos desses ativos com os fluxos de pagamento de benefício. Então, sempre que a gente precisa pagar um benefício futuro, a gente tem um fluxo de ativo chegando ali no mesmo ano, e um casa com o outro, e a gente fica sem risco atuarial.
A gente não tem risco atuarial e consegue deixar o plano imunizado, que é a palavra que se usa. Obrigado, Felipe. Tinha algumas perguntas aqui pedindo para detalhar o que era NTNB, NTNC. No próprio chat já foi esclarecido. Tem aqui perguntando quem é aplicado o plano BD e o plano CD. Pergunta do Richard Vasquez. Richard, são planos de previdência diferentes, tá? No decorrer da apresentação, você fez logo no início, mas você viu depois que foram falados sobre 4 planos. E eles têm características bem distintas entre si, embora todos sejam de previdência, né? Algumas perguntas aqui sobre desconto no contra-cheque, sobre decisões da Eletrobras. São temas para um outro encontro. A gente não tem como esclarecer aqui. Eu vou tentar filtrar as perguntas sobre o tema do webinar para a gente não fugir muito do foco. Eduardo, tem uma pergunta Sim. sobre segregação das massas do plano CD. Eu tenho mais de uma pergunta se referindo a esse processo e eu preciso voltar para ver quem exatamente fez essa pergunta, mas foi logo no início, para a equipe explicar um pouquinho o que é isso, por que é importante e qual seria o resultado esperado dessa segregação, né? Felipe, talvez possa responder? Posso sim. A segregação das massas, a primeira é segregar a massa do benefício vitalício. O benefício vitalício, assim como um plano BD, a gente tem a previsibilidade de todos os recebimentos futuros daquele participante. E a gente conseguiria fazer a imunização, assim como a gente está fazendo no plano BD, casando os fluxos dos ativos com esses fluxos de saída dos benefícios futuros que a gente já sabe que acontecerão. Mas para fazer isso, a gente precisa que eles sejam segregados do resto do plano CD para a gente poder fazer essa imunização. Esse é um projeto que a gente tem trabalhado bastante nele, como Fundação Real Grandeza, né? Ele não é um projeto da área de investimentos, porque envolve uma série de outras áreas. Do lado do investimento é até bastante simples, porque assim que a gente tiver a carteira segregada, a gente executa nessas compras de títulos públicos atrelados à inflação para fazer a imunização. Mas existe uma questão de sistemas e de controles que precisa ser segregado. Esse projeto ele está, né, no radar do nosso Conselho Deliberativo. E ele já começou, a gente já tem consultorias contratadas trabalhando nesse projeto e muito em breve a gente deve ter um cronograma. Assim, a gente não sabe exatamente quando a gente vai conseguir terminar ou entregar nessa segregação pronta, mas a ideia, assim, nosso melhor palpite e o que a gente gostaria de fazer seria na virada do ano. Estamos trabalhando duro para conseguir fazer isso até a virada do ano. Excelente. Obrigado, Felipe. Primeira parte, né, só esclarecendo, que é a questão do benefício vitalício, né? Porque aí depois nós temos aquelas outras submassas, né? Que é o prazo determinado e percentual do saldo, que também tem características diferentes. Então, aí a gente vai rodar, né, o modelo, enfim, para essas submassas quando segregadas também. Tem mais alguma, Eduardo? Tem sim, aqui o meu equipamento oscilou aqui, a conexão do voltou. O Vladimir Santos, no caso da maturidade do plano CD/CV, já não é um plano maduro? Já não passou da curva de maturidade para justificar investimentos mais conservadores, assim como no BD? Você quer responder, Felipe?
O plano CD, ele tem participantes de todo tipo ali dentro, né? Como a gente mostrou, ainda 2/3 do plano são de ativos. Então, a gente faz a gestão olhando para essa grande média, né? A gente, infelizmente, não tem como fazer a gestão direcionada para cada submassa, como a Patrícia falou. A gente pretende e quer fazer isso, mas hoje a gente não consegue. Então, a gente faz olhando a média dos participantes e ele é diferente, né, de um plano BD. Ali são reservas matemáticas, né, individualizadas, e esse participante precisa ter o melhor retorno possível ao longo do tempo para ter recurso suficiente para se aposentar no momento da aposentadoria. Então, sim, a gente fica muito atento a esse perfil do plano e faz a carteira pensando nisso. Lembrando Lembrando que é uma carteira de 70% de renda fixa, né? a mercado, né, Felipe? Perfeito. A Vanessa Novaes, os estudos de ALM ainda são realizados pela equipe interna? Sim, Vanessa. Na realidade, a gente começou recentemente, né, a fazer isso internamente. E ao longo do tempo ao longo do ano, a gente vai fazendo a revisão dos estudos. Então, não do estudo completo, mas, por exemplo, a gente discute qual a referência de cada segmento que a gente atua. Por exemplo, vamos discutir aqui a meta do plano. Então, a gente vai fazendo ao longo do ano, o que eu acho que dá bastante qualidade à discussão. Não sei se o pessoal técnico quer complementar alguma coisa. Não, Patrícia, acho que o recado é esse, assim, acho que a implementação do nosso L interno, né, ele possibilita uma discussão muito mais aprofundada, né, antes a gente tinha muito menos tempo para discutir, vinha de fora, né, vinha de um terceiro, o negócio fica mais em cima da hora, então, como a Patrícia falou, a gente consegue hoje, desde o início do ano, e paulatinamente avançando em todos esses subgrupos desse estudo de ALM, para a gente poder chegar mais lá para o final do ano com a melhor decisão para cada um dos planos. Tem algumas. Obrigado, Leandro, Felipe, Patrícia. Tem algumas perguntas sobre descontos aqui no contra-cheque. Essa parte seria mais de outro setor, né? Quando a gente esclarece mais isso nos encontros com a equipe da GEA, né? Que é a Gerência de Estatística Atuária ou a própria Gerência de Benefícios Previdenciários, tá? Então, assim, essas perguntas, esses questionamentos a gente não tem como encaminhar para a equipe de investimentos, tá? Sobre os descontos no contra-cheque. Em seguida, tem uma pergunta do Paulo César Silva. Ele faz dois comentários aqui e depois finaliza com uma pergunta. Segundo o meu melhor conhecimento, no que se refere à Previdência, as realidades dos ativos e aposentados são diferentes. Para os ativos da Eletrobras, contribui como patrocinadora para a formação de reserva do Fundo Previdenciário, que futuramente irá garantir o benefício de aposentadoria. Para os aposentados, assistidos e pensionistas, a partir da aposentadoria, deixou de existir vínculo previdenciário com Furnas, tendo os recursos do Plano BD sido repassados à FRG para a gestão e pagamento dos benefícios individuais. Está correto esse entendimento? Essa pergunta é do plano BD, é isso? No caso aqui, ele cita o Plano BD, correto, Patrícia? Bom, a gestão ela é feita dentro da fundação. Agora, eu não sei assim, qual é o nível de detalhe que ele quer. Talvez, Eduardo, essa pergunta seja melhor respondida pelo pessoal lá da DS, né? Creio que sim, Patrícia, concordo. Então vamos avançar aqui. Os próximos questionamentos sobre imunização, a gente iniciou com eles. Sobre segregação, que a Cláudia já leu aqui para a gente. Pedido para disponibilizar a apresentação.
A gente vai atender, Miguel, assim como o vídeo. O Roberto Brant, boa tarde. Dentro dos estudos praticados até aqui, a imunização, porventura, exige a permanência de taxas administrativas que eram de Furnas, Eletrobras, ou podemos considerar que já é autônoma? A imunização não tem relação com o custeio do plano. Aí, o que a gente chama de imunização é imunizar o passivo previdenciário, ou seja, os benefícios futuros que os participantes vão receber. Mas essa imunização não impacta no sistema de custeio do plano. Felipe, tem uma pergunta aqui do José Otávio, não sei se o Eduardo já tinha visto, que ele fala assim, aproveitando para falar dessa questão do passivo, né, do casamento, ele fala: entendia que a FRG já possuía 100% dos recursos para cumprir suas obrigações com o participante. Isso, o nível de solvência, né, que é a comparação entre ativos e passivos, ele varia conforme as oscilações do mercado. Por quê? Porque o plano não está imunizado. Então, dado que o plano não está imunizado, dependendo da valorização ou desvalorização dos ativos, você pode ter quantidade de ativos em maior ou menor valor do que o passivo. Hoje a gente vem caminhando de uma situação que tinha ali um gap de mais ou menos 400 milhões para quase zero. Ou seja, hoje a gente está muito próximo de imunizar, de ter 100% dos ativos que a gente precisa para pagar esses benefícios futuros. Então a gente está quase, né, neste momento de conseguir resolver a vida do plano BD. E aí, a partir desse momento que a gente implementar essa imunização, que hoje a gente até colocou ali na apresentação, né? De 2016 para hoje, ela saiu de 20%, de algo como 25% para 80%. Quando a gente conseguir implementar 100%, não vai importar valorização ou desvalorização de ativos. Não importa para onde o mercado for. O mercado pode subir muito, o mercado pode cair muito, os benefícios estarão 100% garantidos. Isso que a gente chama de imunização completa. Exatamente. Só complementando, Felipe, é porque tem, acho que, duas frentes, né, que a gente precisa ter em mente. Você precisa ter, né, não só as oscilações de mercado, como a atualização do passivo. Então, se o passivo ele for atualizado, né, e ele crescer muito, essa relação de solvência ela vai ali alterando ao longo do tempo, né? O Richard ele complementou uma pergunta anterior sobre quem se aplica o plano BD, o plano CD. Richard, isso é na adesão do plano, tá? É o plano, ou você escolhe quando tem mais de um plano disponível para você aderir, ou é o plano que tem na época. Assim, o plano BD e o CD eles estão fechados hoje para novas adesões. Então tem que ver qual plano que o titular aderiu na época para ver qual que está inscrito, porque cada um tem características bem distintas uns dos outros, tá? Hoje o plano nosso que está aberto para adesões é o FRG Prev. O José da Costa ele pergunta a rentabilidade de junho do plano CD. Se eu não me engano, até maio estava em 8,10, na apresentação estava 9 alguma coisa. Deixa eu acessar de novo aqui a apresentação, mas me parece que pela prévia está próximo a 1,5, correto? Desse mês, você diz, né? Isso. Isso, pouco mais de 1,5, né? Pela Plano prévia, pelo que CD, eu estou vendo. pela prévia, 1,53, mas é isso, é um valor prévio ainda. Talvez mude um pouquinho, vai ser aplicado o custo ainda, vai ser um pouquinho abaixo disso, mas por volta de 1,5. Para junho, né? Estamos falando de junho. De junho. Obrigado, Felipe. Leandro, perdão. É que tem uma pergunta aqui do Vili direcionada ao Felipe. Felipe, quando ocorrer a segmentação das massas do CD, os investimentos serão também segregados? É exatamente isso que a gente precisa para conseguir implementar a imunização, porque aí vai existir uma carteira de investimentos específica para
aquela massa de renda vitalícia. Essa carteira a gente compra, ou a gente aloca ali, a gente já tem, né, parte dessas NTNBs e consegue fazer esse casamento do fluxo de ativo e passivo e imunizar completamente o passivo da renda vitalícia, inclusive com algum superávit, né? Tem algumas perguntas aqui sobre notícias veiculadas na grande mídia recentemente. Bom, isso, como eu disse antes, né, é tema para um outro tipo de webinar, não é necessariamente o foco aqui da equipe de investimentos. É até injusto eu chamá-los para responder essa pergunta, porque é algo, essa notícia é relevante, isso é definido em nível de diretoria, é pauta para outro tipo de webinar, igual já fizemos, por exemplo, foram dois, se eu não me engano, sobre a cisão do Plano BD que nós já fizemos, tá? Só para dizer que as perguntas não estão sendo ignoradas, a gente cataloga isso, encaminha para a diretoria, e qualquer coisa convida vocês para um novo webinar, tá? Tem outra aqui do Paulo César também, sobre essa questão vinculada às notícias. Tem sobre situação dos blocos que eram do escritório central de Furnas. O Richard está complementando que a esposa dele é aposentada, é do plano BD. Obrigado, Richard. Zélia Vitório, qual o futuro do plano CD? Há perspectiva de migração para outro plano? Além Acho da segregação, tem mais alguma coisa do plano CD? Algo? que da nossa parte, não. E qualquer outra questão aí teria que ver com a DS, né? O Kennedy Afonso, os planos dos ativos, ao que parece, estão fechados, né? No caso, o BD e o CD. A parte que é para despesa administrativa e riscos, que é descontado da contribuição do empregador e depositado na reserva de cada um, consideram que será suficiente? Todo esse cálculo também é feito lá pelo pessoal da DS. Talvez, Eduardo, essas perguntas seria bom você encaminhar para eles, né? E responde aí para o pessoal, acho que via e-mail, né? Não sei como é que vocês fazem. Ou se coloca no site, né? Antônio Mendonça. Tem um comentário aqui e deixa eu ver no final, se é uma sugestão, uma pergunta. Tá, creio que seja uma pergunta. Estamos vivendo uma revolução tecnológica, inteligência artificial, robótica, transporte autônomo. As empresas vencedoras desse processo, quando a NVIDIA, tornarão muitos investidores e fundos milionários ou bilionários. Por que não pensar para o CD dos ativos aplicarem ETFs de tecnologia? Edu, acho que eu puxo essa aqui. A gente, nesse modelo que a gente implementou ao longo dos últimos anos, o time de investimentos da Real Grandeza fica, está alocando as suas energias no que a gente chama de macroalocação, que é a escolha de como alocar os recursos dos planos do ponto de vista de classes de ativos, né? Renda fixa, renda variável, os multimercados e exterior. Dentro dessas estratégias todas, a gente seleciona gestores que fazem essas escolhas de ativos. Vou comprar tecnologia, eu vou comprar commodities. Então, essa decisão, ela hoje cabe aos gestores que a gente selecionou e, por exemplo, no caso de investimento no exterior, eventualmente o gestor pode escolher ter esse tema na carteira, mas não é algo que a gente diretamente faz. Hoje a gente fica focado na seleção desses gestores. Obrigado, Felipe. O Christian Santos, boa tarde. Referente ao plano CD, vocês utilizam a estratégia de ganho na marcação ao mercado com os títulos de renda fixa no momento em que a Selic pareça estar no topo? Talvez eu possa
responder essa. Normalmente, né, quando você, não é toda vez, né, mas quando você está no final de um ciclo de alta, o mercado ele fica um pouco mais animado, né, um pouco mais positivo, e os ativos costumam se valorizar quando você vira esse ciclo, né? Saindo de um ciclo de alta da Selic para um ciclo de baixa da Selic. Não é certo, né? Não tem uma data certa, mas todos os nossos ativos do plano CD estão marcados a mercado, né? Então, uma vez esse ciclo, como o Felipe já falou, se revertendo, a tendência é sim a gente ter esse ganho na cabeça, que a gente chama, né? Porque está tudo marcado a mercado, não tem nada marcado na curva do plano CD. É só olhar o resultado agora, né, o Leandro, do próprio semestre, né, que a gente captura uma parte disso, né? Obrigado, Leandro, Patrícia. Ana Barbosa, ela, do Plano CD, ela diz que perdeu o início. Ela pergunta se os aposentados se terão algum desconto. Não, Ana, foi o oposto, tá? Hoje a gente trouxe boas notícias, está com rentabilidade positiva, superando a meta, tá? Então a gente não foi nada, nada próximo a isso. E vai ficar gravado, né, Eduardo, para que eles possam. Exatamente, exatamente. Depois, no site da Real Grandeza, o link na nossa página do YouTube. Quem já está inscrito lá, clica lá no famoso sininho, igual o pessoal que trabalha em mídias sociais faz o tempo todo, que você recebe a notificação lá de quando tem vídeo novo da Real Grandeza, tá? Qualquer coisa é só digitar qualquer mecanismo de busca, Real Grandeza YouTube, que você consegue lá acessar todos os nossos vídeos. A Genise Jaque, ela é do Plano CD e pergunta com quem pode falar para esclarecer dúvidas sobre desconto de contribuição extraordinária. Genise, entre em contato com a Central de Relacionamento no e-mail grp@frg.com.br, tá? Só encaminhar um e-mail para eles lá que, não podendo esclarecer na instância, eles recorrem à equipe técnica responsável para poder esclarecer, tá? Mas você não fica sem resposta, pode encaminhar. grp@frg.com.br. Paulo César Silva, minha dúvida é sobre o plano BD. Se a Eletrobras tem alguma gestão sobre o saldo garantidor para pagamentos dos benefícios dos aposentados ou se é exclusiva da Real Grandeza. Não, a gestão dos ativos de todos os planos é Real Grandeza. Não tem nenhum impacto da Eletrobras no dia a dia. Sérgio Mendes, o plano BD estando praticamente imune, não seria argumento para não haver mudança de gestor? Me fala naturalmente sobre essa questão da Eletrobras, né? Eu acho Isso. que isso independe dessa questão, né? Eu acho que esse ponto tem que ser tratado nesse outro webinar que o Eduardo colocou, né? Até se Creio que a Rosana. por acaso talvez tenha Diga. até sido tratado, perdão, Eduardo, no da Tudo bem. cisão, né? Pode ser que até já Isso, tenha isso. alguma coisa lá É, mas, gravada. é, mas a gente leva para a diretoria, qualquer coisa a gente organiza um novo encontro. A Rosângela Blanco é um questionamento que eu creio que seja sobre isso também, que é do plano BD, o funcionário contribuiu já por um longo período, se aposentou, terá sua aposentadoria garantida. Como a gente já escrevemos em matérias e falamos no webinar, sim, o direito de vocês está resguardado, independente da movimentação que ocorra, e vocês serão comunicados, o direito de vocês está assegurado, tá? Sobre isso, vocês fiquem tranquilos. Vocês podem ver que até na apresentação, o patrimônio ele é todo separado. O dinheiro do BD é do plano BD e é uma estratégia, ele é gerido de um jeito, o do CD de outro, o do Futuros e do FRG Prev, tá? Então, essas questões elas não se misturam com isso, vocês podem ficar resguardados. Estão, né? Podem ficar tranquilos. De perguntas acabou. Roberto Fraga, Eduardo Scheinberg, o Christian Santos, o Fábio Valentim estão agradecendo. Pintou uma última da Ana Barbosa.
Se quando há déficit somos descontados, então, como houve superávit, receberemos? Essa utilização, né, se houver superávit, tem regra, né? Ela tem regra, não só com relação aos percentuais, como, por exemplo, pode ter uma discussão, eu vou aproveitar esse momento, fazer uma atualização de tábua, isso tudo tem uma série de discussões técnicas em cima disso, tá? Então, depende. Eduardo, Patrícia, falando? Eu não estou ouvindo. Fala, Cláudia. eu acho que teve uma pergunta que acabou não sendo respondida, e já teve, foram duas menções mais ou menos, que é qual a situação dos blocos A, B e C, se já houve definição em relação à venda, qual é o estágio que a gente está. Isso está em estudo ainda, né? Na realidade, a venda ela foi autorizada pelo Conselho, né? Nós analisamos algumas propostas, fizemos a recomendação frente às propostas, só que esse assunto vai voltar ao Conselho. Eles não foram vendidos ainda. A nossa recomendação técnica é de venda, até para a gente ter, né, os recursos para a gente fazer frente à imunização do plano, né? Comprar, né, esse delta, né, de título público, que são posições estruturais dos planos, né? Os títulos públicos federais fazem frente muito bem ao pagamento do passivo, né? Então, o que a gente conseguir, né, aproveitar essa oportunidade e comprar esses títulos acima das metas, é o que a gente tem feito. A gente tem conseguido, né? Nós compramos posições relevantes ao longo do tempo. Eu acho que é isso, Cláudia, que eu queria ressaltar. Obrigada, Patrícia. Mais alguma coisa, Eduardo, que a gente não tenha visto? Teve uma pergunta que entrou agora aqui sobre o custo de manutenção para manter os blocos. Isso aí a gente tem que consultar um outro setor. Não creio que a equipe de investimentos tenha isso daqui na ponta do lápis agora para poder informar vocês. Mas tem sim um custo mensal de manutenção, de limpeza, de segurança. Mas isso é mais com a equipe de administração da Real Grandeza. Isso a gente tem que apurar antes de vir aqui conversar com vocês, e não era o tema desse webinar. Embora seja uma pergunta recorrente, né, que tem a questão, valor afetivo ali dos prédios, além do financeiro, que ele é patrimônio dos planos, mas essa informação a gente não tem agora aqui não, tá? Do valor do custo mensal. Deixa eu voltar a retomar o chat aqui. Fábio Valentins, ele diz que é um momento ótimo para comprar títulos públicos com a venda do imóvel. Sem novas perguntas além dessas. Tá bom. Eu acho que, então, só para finalizar, né, esse nosso compromisso aqui com a transparência, a gente traz, né, tanto em momentos mais difíceis quanto em excelentes momentos como agora, né, esse primeiro semestre realmente foi muito positivo, né, para os planos. A gente começa a colher esses frutos, né, dessa disciplina e desse trabalho que é feito ao longo do tempo. Eu queria chamar a atenção para vocês também com relação à questão dos próprios ativos que a gente tem nos planos, né? Porque são ativos de qualidade. As posições estruturais em títulos públicos federais, né? Então, títulos de longo prazo, cada um de acordo com os passivos dos planos, e aí a gente segue sempre na melhoria desses estudos, procurando ajustar da melhor forma, né? Principalmente as questões de cash flow matching, né, que a gente colocou aqui, que é para imunização dos planos.
Essas posições estruturais, como, por exemplo, título público, né? A gente também tem bolsa, né? Que também está sendo muito positivo aqui nesse primeiro semestre. Então, são questões que a gente trata assim, com bastante técnica dentro do investimento, tá? A gente segue sempre aberto, né, para discussões. Se alguém tiver alguma sugestão, às vezes, que vocês queiram, né? Até da última vez eu perguntei de algum texto, algum esclarecimento, alguma comunicação, é sempre bacana, né? Porque isso nos ajuda também a nos comunicarmos melhor com cada um de vocês. Tá? Queria agradecer também, né, a equipe técnica que está aqui presente, e ao Eduardo e a Cláudia, né, que nos ajudam aqui na comunicação. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Bom, agradecer a participação da Patrícia, do Felipe, do Leandro, da Cláudia, que me deu uma força aqui com as perguntas, do Arthur e do José Robles. Real Grandeza novamente agradece a participação de todos. Uma excelente tarde. Tchau, boa tarde. Tchau, gente. Bom, obrigado, boa tarde. Tchau, boa tarde.